Conversa de Bastidor, com Malu Gaspar. Muito bom dia para você, Malu Gaspar. Bom dia, Milton. Bom dia, Cássia. Que bom estar de volta de férias. Que bom estar falando com vocês. Pelo jeito, você também descansou bastante, né, Milton? Tanto quanto você nesse momento. Muito bom. Então acabou a isso. moleza para vocês dois. Acabou. Hoje Voltamos trabalho cheios de aqui. Bom gás. dia, Malu. Vamos falar do que interessa. Perfeito. E Malu, até agora, o ministro Dias Toffoli não dá sinais públicos de que deixará o caso do Banco Master e Daniel Vorcaro. Tem, inclusive, planos para as investigações? Pois é, Milton, Cássia, o que acontece? A gente está vendo essa queda de braço aí, uma parte fica pública, outra parte fica nos bastidores, a respeito de como proceder aí nesse caso do Toffoli, né? Os ministros estão tentando convencê-lo a deixar o processo por conta de todas essas controvérsias e os conflitos de interesse que existem entre ele e o Master, né? Ele está sem condições morais de julgar o Master, os ministros reconhecem isso, mas ele resiste, tá? Ele tem dito que não vai sair, tem mandado recado aí, inclusive pela imprensa, mandado recado para os próprios ministros dizendo que não tem intenção de sair, né? A gente tem visto os comentários, e a gente apurou com pessoas do entorno dele, ontem para o blog, a apuração do Rafael Moraes Moura, que o plano dele agora é o seguinte: ele vai esperar que venha o relatório da Polícia Federal e depois o relatório da Procuradoria-Geral da República acerca do que já foi descoberto, vai ver se a Polícia Federal vai indiciar alguém ou não, vai recomendar indiciamento de alguém, a PGR ainda vai analisar o relatório da PF e depois ainda dizer se o processo deve ou não ficar na competência do Supremo Tribunal Federal, e então e ver se denuncia alguém para ele então decidir o que ele faz. Em resumo, a ideia dele é empurrar com a barriga, ele não está tendendo a deixar o processo. Falava, Milton, Cássia, numa saída honrosa, que seria ele dizer: olha, não temos ninguém com foro privilegiado até agora nesse processo, e realmente ainda não apareceu. Não sei se o nosso ouvinte está lembrando, mas o processo foi parar no Supremo Tribunal Federal porque apareceu lá um contrato imobiliário entre os documentos apreendidos na primeira fase dessa operação, entre o Daniel Vorcaro e um deputado da Bahia, João Carlos Bacelar. Mas esse contrato imobiliário não tem nada a ver com as carteiras de crédito do Master, nem chegou a ser um contrato de venda de imóvel. Ele não chegou a ser nem efetivado, foi feito, mas a venda não foi completada. Então, não tem nenhuma razão objetiva para esse caso das fraudes da carteira de crédito que vendeu para o BRD estar no STF. Então, seria um jeito do Toffoli, sem discutir a questão do conflito de interesse, jogar de volta o caso para a primeira instância e tirar o foco de toda essa tensão a respeito do conflito de interesse, de contratos, tem também o contrato da mulher do Alexandre de Moraes, tudo isso sair do Supremo e ir para o âmbito da Justiça Federal, primeira instância, lá em São Paulo começou, né? Então, essa seria a ideia, mas o Toffoli agora veio está com esse discurso interno: vamos primeiro esperar os relatórios, antes do relatório da Polícia Federal e da PGR eu não posso fazer nada. Então a ideia é empurrar com a barriga, porque ele deu 60 dias de prazo para essa investigação ser concluída, e isso termina em março, esse prazo termina em março. Então até lá, se ele conseguir, né, porque a gente tem que ver se ele não vai ser atropelado pelos fatos, né? Cada dia surge uma revelação nova sobre o resort da família dele, as relações com o Vorcaro, e a gente sabe que tem uma série de documentos que ainda não foram analisados na operação, que podem, documentos, celular, apreensão de muita coisa, que pode vir a enrolar ainda mais os ministros. Aliás, inclusive, é isso que a gente tem ouvido, que o caso não vai diminuir de temperatura, porque você ainda tem muita coisa para vir à tona, e que isso complicaria a posição, mais ainda a posição do Toffoli nessa investigação. Então você tem aí o plano dele, uma coisa é o plano, agora tem que combinar com os russos, né, com a realidade. Vamos ver se
se esse plano se ele vai conseguir botar em prática. Agora, Malu, considerando aí todas as situações a partir dessa investigação envolvendo ministros, especialmente o ministro Dias Toffoli, se fortaleceu a ideia de haver uma espécie de código de ética, de conduta para os ministros do Supremo. Como que eles estão recebendo essa possibilidade? Pois é, Cássia, essa é uma outra questão derivada desse conflito de Toffoli e Alexandre de Moraes, que está deixando o Supremo a coisa muito confusa interna no Supremo. Você tem duas alas. O próprio ministro Edson Fachin, na entrevista que deu para o Estadão, publicada ontem, na segunda-feira, ele falou que tinha ministros que eram ontologicamente contra um código de ética. Incrível isso, mas é fato. Ministros que, por princípio, acham que não deve haver um código de ética e de conduta para o Supremo. Esses dois ministros, são dois ministros principalmente, esses dois ministros são Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes, que já se pronunciaram contra o código. Em 2024, durante o Gilmar Palusa, o famoso evento que o Gilmar Mendes faz lá em Lisboa, o Alexandre de Moraes disse que não havia a mínima necessidade de um código de conduta, porque os ministros já são muito éticos e que isso não tem, e os ministros já se pautam pela ética, não precisa de código de ética. E o Gilmar já falou também várias vezes que isso é uma bobagem, que esse assunto tem sido muito inflado. Esses são o polo contra o código de conduta, e nos bastidores o que eles têm feito é lembrar todo mundo que eles podem, para que isso venha à tona também, que o Fachin também, nem o Fachin sobreviveria a esse código, porque a filha dele trabalhou para Itaipu, a filha dele é advogada e trabalha, tem um caso, defende a Itaipu em um caso no Supremo, e que, veja bem, se for assim, nem o Fachin consegue cumprir o código de ética, quando, na verdade, esse caso dessa filha do Fachin é um caso que começou antes dele ser nomeado ministro, toda vez que ele teve que se pronunciar, ele se declarou impedido. Então, tem uma diferença aí de situação entre Toffoli e Fachin. Esse pessoal fica tentando ali, por um lado, resistir ao código e nos bastidores tentando minar também a credibilidade do Fachin. Esse é um polo. E tem o outro polo de ministros que são a favor, ou pelo menos se dizem a favor do código de ética, que têm tentado se aproximar do Fachin e dizer que estão dispostos a ajudar, querendo saber como é que estão as coisas, mas o Fachin, eu acho que ele está pisando em ovos, ele está tão espremido, está tão pressionado, que ele tem evitado falar com as pessoas. Então, o que eu ouvi de um ministro, por exemplo, eu ouvi dois ministros que se dizem favoráveis ao código de ética, pediram para não ser identificados, você vê a situação como é que está, né? O clima como é que está. E um disse assim, olha, eu já procurei, já perguntei o que ele precisa, se ele precisa de ajuda, se ele precisa que eu converse com os outros ministros, e ele não responde. Então, acho que o Fachin também está escolhendo o que fazer. Então, essa ala se queixa, o Fachin não articula, o Fachin não junta a gente, ele não está, de fato, fazendo a política que precisa para que esse código avance. E tem outros ministros que dizem assim, queremos o código de ética, topamos essa discussão, mas tem que saber qual, também não tem um texto. E aí, por outro lado, do lado do Fachin, quando você procura pessoas ali que estão apoiando o Fachin, estão próximas do Fachin, elas dizem, olha, o que a gente está propondo já foi, inclusive, falado nas entrevistas. Uma coisa que ele fala em toda a entrevista é que tem que ter transparência sobre viagens, gastos dos ministros. A gente tem essa discussão. O Supremo hoje, Cássia, Milton, se você fizer perguntar, que nós já fizemos várias vezes isso no blog, no Globo, com quem pagou tal viagem do ministro para tal lugar? Como que ele foi? Quantas diárias recebeu? Como que foi o deslocamento? Tais palestras foram pagas, não foram? A resposta é o silêncio, sempre o silêncio. O Supremo nunca dá informações que deveriam ser públicas, porque são de interesse público, né? Assim, voou num jatinho, quem pagou? Como foi esse voo? Jato de quem? Por que voou no jato? Tudo isso tem que ser informado, e isso é a principal proposta do Fachin para esse código de conduta, e tá difícil, viu? Tá muito difícil. Então, você tem, de um lado, esses ministros que gostariam de ajudar a impulsionar a discussão, mas o Fachin não se abre com eles, de tão espremido que está, e do outro tem os ministros
que estão trabalhando para que o código de ética nunca venha a ser implementado, porque não querem, porque acham que não devem prestar conta da São, sociedade, muito provavelmente, né? são os adeptos da tese La garantia soy yo. Se acham acima do bem e do É. mal, né? Só para terminar, o Toffoli nessa história tem adotado uma posição meio somebody love, sabe? Ele diz assim, não, muito boa essa história do código de ética, mas não agora. Então, quer dizer, ele não aparece como frontalmente contra, ele não se coloca como frontalmente contra, mas na prática é isso, não está nem querendo ouvir falar de uma discussão de código de conduta que é direcionada para ele, né? Que foi provocada principalmente por ele, né? Por ele e pelo Alexandre de Moraes com o contrato da mulher. Muito obrigado, bom dia para você e até mais, Malu Gaspar. Valeu, gente. Até quinta-feira, estou aqui. Até mais.